Palmeiras pressiona Abel Ferreira por renovação. Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado. E tem também o plano do Palmeiras para Rafael Veiga. O que o Palmeiras está preparando para ter o Veiga bem psicologicamente e fisicamente. E tem também o Palmeiras vencendo, gabaritando as categorias do prêmio Confute. A gente vai trazer para vocês aqui todas essas notícias. Fica aqui com a gente nesse vídeo. Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias. A gente chega aqui para mais um vídeo. Se você conhece a gente, por gentileza, cara, já deixa aquele like maroto, que é muito importante aí para o nosso trabalho. Você que já acompanha os nossos vídeos, você que caiu aqui de paraquedas, fica até o final. Se você curtir as informações que a gente trouxe, o formato que a gente troca uma ideia aqui, que é sempre de maneira leve, né? Assim que o futebol tem que ser. Aí você fica até o final, assiste o vídeo aí, dá like e se inscreve no canal, fechado? Então vamos juntos? Vamos começar do começo, como já diria o filósofo. O Palmeiras que quase que gabaritou aqui as categorias do prêmio Confute. O Palmeiras conquistou 5 troféus aí no prêmio Confute de 2025, um dos mais importantes e respeitados do futebol sul-americano. E os ganhadores eles foram divulgados nessa quarta-feira durante a realização da Confute Sul-Americana, na Mercado Livre Arena, também conhecido como Pacaembu, lá em São Paulo, e ela, que é a única mulher, né, a comandar um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, a Leila Pereira, ela venceu na categoria gestor de clube, na qual ela foi finalista ali ao lado do John Testor, olha que climão maneiro, do Botafogo, e do argentino Jorge Brito, do River Plate. Então, ao longo do primeiro mandato da Leila, né, 22 a 24, ela conduziu o Palmeiras a 35 títulos em competições oficiais, masculinas, femininas e da base, organizada por Conmebol, CBF e a Federação Paulista. O Palmeiras ainda fechou a última temporada com a receita de 1,2 bilhão, um recorde na história da instituição. Ela até comentou aqui, falou que esse prêmio é de orgulho, né? Não somente para ela, mas para todas as mulheres que buscam seu espaço no ambiente onde o machismo predomina, etc. e tal. Falou também que é importante o reconhecimento da indústria do futebol a tudo que eles têm feito, né, para o crescimento de um clube gigantesco que é o Palmeiras. Diz também que compartilha a conquista com todos os profissionais e colaboradores do Palmeiras que contribuem com o trabalho incansável dessa gestão. E outros 2 profissionais do Palmeiras também foram premiados, que foi a Gisele, como melhor profissional de psicologia, e esse aqui é chovendo molhado, João Paulo Sampaio, como melhor profissional da base. O Palmeiras também ainda ganhou em outras categorias, né? Melhores práticas de gestão e melhor arena, Allianz Parque. Inclusive, os caras do Allianz Parque, lá que a gente tem um relacionamento muito bom. Um abraço para eles, trabalho muito bom. E como se não bastasse ainda, o Palmeiras ficou entre os 3 finalistas nas categorias de profissional comercial, que é o Everaldo Coelho, programa sócio torcedor e ação de match day, que era a ação Sofá da Minha Casa, e o departamento de licenciamento e projeto de futebol feminino. A eleição do Confute foi realizada por meio de votação aberta ao público, com peso de 1 e 3, né? E também por um júri formados por especialistas. Então tá aí, né, cara? Mais a prova pública da boa gestão do Palmeiras. A gente critica, obviamente, temos muitas críticas aqui em alguns pontos, né? A relação, acho que a crítica maior é o quê? Ingresso acessível e a montagem do elenco, né? O elenco está sendo atendido, né? O Palmeiras está montando um bom time. Acho que essas eram as críticas pontuais, mas na questão de administração financeira, né? No 360 ali, em tudo que envolve o clube, desde formação de jogadores, financeiramente falando, o Palmeiras é bem gerido também. Você falando de estrutura de clube, sócio-torcedor, todas essas questões, o clube é muito bem gerido, né? Aqui não tem o que falar, né? Quando eu tenho que criticar alguma coisa da gestão da Leila, e às vezes a gente critica mesmo, é normal, eu me sinto o Regis Tadeu, tá ligado? Que ele critica o Angra e ele toca a bateria que nem o narizão dele. Eu me sinto isso, tipo, eu tô criticando a mulher milionária e eu tô me lascando pra cuidar da minha vida financeira. Então, assim, eu tenho. Às vezes eu tenho um pouquinho de vergonha na cara, assim, mas, cara, não tem que falar, né? A gestão, especialmente financeira que a gente vem acompanhando aí, é um exemplo, e todos os processos aí, a gente vê que os profissionais, os funcionários ali trabalham muito bem. A gente viu durante a pandemia, né, que manteve todo mundo, manteve os salários, foi sempre um clube exemplo nessa questão aí. E é isso, vai colhendo os frutos, né? A gente colhe dentro de campo, né? Eu sei, o torcedor quer título todo ano, tomara que tenha esse ano aqui,
Mas de qualquer forma é um time competitivo né, desde 2015, 10 anos aí que a gente não tem um problema. Antigamente começava o Brasileirão, você já ficava fazendo as continhas ali para ver chegava aos 45. Faz, nossa, muito tempo que a gente não se preocupa com isso, que hoje o Palmeiras é extremamente competente e passa também por essa galera aí, né? E eu acho que o que desses nomes aí que vai perpetuar por mais tempo é o João Paulo Sampaio, né? Porque ao que tudo indica, o homem vai criar um contrato vitalício lá para ele mesmo e não sai nunca mais. Eu vou dar uma opinião aqui, talvez ela não seja nada polêmica. Eu acho que ele é o cara mais importante no Palmeiras depois do Paulo Nobre, viu? Essa é a minha opinião. Não vou discorrer muito a respeito. Depois vocês façam as contas aí. Acho que esse cara é importante. Esse cara não tem que sair do Palmeiras mais. Tem que dar um jeito de fazer um contrato, faz ele assinar um papelzinho lá, em que ele fica o resto da vida dele no Palmeiras. Ele é proibido de ir para outro clube. Porque a importância de João Paulo Sampaio, meu amigo, não só financeira, né? Formação de jogador, fora o caráter desse cara também, que o que circula sobre ele são sempre coisas positivas. Já tive o prazer de trocar uma ideia com ele. É um cara sensacional. E vamos agora falar da nossa próxima notícia, que é o plano do Palmeiras para o Rafael Veiga. Sim, o Palmeiras tem um plano para o Rafael Veiga. O Palmeiras está blindando o Rafael Veiga para recuperar a parte física e mental, e a gente vai trazer tudo para vocês aqui, que agora é uma reta importantíssima, né, do fim do ano. O Palmeiras tem uma mudança muito grande na sua escalação em 2025, né? O Palmeiras tem trouxe aí, bem dizer, um time inteiro novo, um time de 12 jogadores, as contratações aí e as saídas, elas foram muitas. E uma das ausências que o palmeirense sente mais falta é o Rafael Veiga. Ele que é um símbolo vitorioso do Palmeiras nos últimos anos, ele perdeu espaço, né? Muito pela também a mudança de esquema do Abel Ferreira e o Maurício. O Maurício, chamou atenção na Copa do Mundo, na Copa de Clubes da FIFA, então o Veiga naturalmente acabou perdendo espaço também, porque tinha atuações muito abaixo do que a gente estava acostumado. E passou a ser mais escassas as atuações do Veiga. E principalmente depois dele perder um pênalti, né, na final do Paulista contra o Corinthians, isso aí acho que culminou demais na ida dele para a reserva. Então, até naquele momento, no final de março, ele vinha recebendo muitas oportunidades como titular, mas isso passou a mudar. E em 2025, o Veiga ele tem 33 jogos, ele tem 20 como titular e 13 como reserva. A parte mental abalada, as dificuldades aí que ele tem também, junto com as dores, né, fez o Palmeiras tomar uma decisão no início do mês passado, no início de agosto, que é blindar o Veiga e preparar ele para voltar à forma física, né, a sua melhor física e também mental, que é dar condições para ele ser protagonista novamente no Palmeiras. O próprio Abel também já comentou, né? Falou o quanto ele é fundamental, que o futebol brasileiro não dá tréguas, né? E nos últimos anos aí ele teve um rendimento muito bom, mas que são muitos jogos seguidos, ele jogou várias vezes com pequenas dores, tem muita coisa a se considerar no caso do Veiga, que ele também tem uma dor no pubis. Ele iniciou uma transição física nessa quinta-feira, ele não joga desde 6 de agosto, quando ele jogou no duelo das oitavas contra o Corinthians. São 6 jogos de ausência do Veiga e ele tem feito trabalhos à parte para ele voltar o mais rápido possível. Então, o que ele tem feito hoje é trabalho à parte para focar na sua parte física e também na sua parte emocional. E nos jogos do Allianz, por exemplo, ele faz questão de ir no estádio, ele fica junto lá com seus companheiros, ele faz no dia a dia do clube. É um cara importantíssimo, né? Ele tem a minutagem muito menor do que os outros anos. E o Rafael Veiga, ele deu 8 assistências e fez 3 gols em 2025, cara. Mesmo não vivendo o seu melhor momento, ele ainda tem, assim dá para se dizer, se você for puxar aí, tem meia de time grande que não tem isso aí o que ele tem. E ele sendo reserva, jogando 20 jogos aí de titular e 13 como reserva. E o torcedor também tá nessa expectativa, né, para que ele possa voltar o quanto antes. Uma coisa que eu reparei é um frame, tem até uma publicação lá do nosso Instagram que eu fiz, tá aqui no nosso Shorts, inclusive, depois você dá uma olhada, que é o Andreas Pereira olhando para o Veiga. Você vê que ele o Andreas Pereira olhando em tom de admiração para o Veiga, né? Pra você ver como o cara é grande na nossa história. E o que eu torço ainda mais é pro Andreas conseguir potencializar o futebol do Veiga, que eu acho os dois muito parecidos, o cara. O Andreas não é um armador. Ele é um cara, no máximo ali 2 toques na bola e finalização, que também gosta de pisar na área. Então, quem sabe Andreas Pereira não pode potencializar. Aí, ó. Tá aí a imagem aí, olha lá, olhando um tom de admiração pro cara. O que você pensa a respeito? Que vocês também, né, que estão aqui no vídeo pensam a respeito. Tem uma imagem que eu acho que é o Messi olhando assim pro Wilton Pereira. Caralho, é o Wilton Pereira. Legal demais. Os números você vê, né?
O ano péssimo dele é 3 gols e 8 assistências, que são números bem interessantes, que se ele engata aí no segundo semestre uma boa fase, ele termina aí brincando com quase 10 gols e quase 20 assistências, porque ele tem muito disso, especialmente em retas finais e decisivas, né? E eu torço pra caramba. Tá rolando um movimento legal, eu sei que tem muita gente que às vezes pega no pé, a torcida do Palmeiras às vezes exagera nas críticas, mas eu tô vendo um movimento legal, até no vídeo que você postou falando dos dois, da galera realmente torcendo muito pelo retorno dele. Eu acho que isso conta muito, né, mano? A gente sabe que o jogador acompanha, não adianta, né? Eu sei que por mim, se eu fosse jogador, eu não ia acompanhar redes sociais, mas eu tô falando por mim, né? Os caras, grande maioria acompanha, a gente vê que eles sentem quando tem muita crítica. Então, é legal realmente estar rolando esse apoio, né? Óbvio, o cara ganha bem, o cara é profissional, então ele tem que entender que a cobrança existe mesmo. Mas o Veiga, né, já passou por tudo já aqui no Palmeiras, né? Já teve a experiência completa, já deu a volta por cima várias vezes. E se ele der a volta por cima agora com esse time aqui, meu Deus do céu, né, velho? Aí, com o Vitor Roque, o Flaco ali, bem aí, é 30 assistências no ano fácil. Exatamente, né, cara? É um cara que eu torço demais aí também. Por mim, se ele bem, encerra a carreira no Palmeiras. É um cara assim para, por mim, ele bem aí, ele senta na mesa do Marcão, senta na mesa do Ademir. Para mim, ele é um ídolo aí desse século do Palmeiras, talvez aí o melhor do Palmeiras do século, né? É difícil achar um cara igual ele nesse sentido. Aí é para competir com o Marcão, sentar na mesa do Marcão, creio eu, tá? Não sei se estou exagerando aí, deixa sua opinião nos comentários. Vamos para a nossa próxima notícia, que é o Palmeiras. O Palmeiras, né? O Palmeiras barra Leila, deu uma pressionada no Abel para renovação do contrato. Nós trouxemos ontem aí para você que o Palmeiras espera muito esse jogo também da Argentina, né? Passar essa situação da Argentina, o Palmeiras vai voltar às conversas do Abel, mas já tá ali dando uma pressionada. Por quê? A gente entrou em setembro, né, gente? A gente entrou em setembro, faltam 4 meses para o ano se encerrar, cerca de 4 meses para o ano se encerrar, e o Palmeiras precisa já começar a pensar no seu planejamento. Ele vai ser com o Abel ou sem Abel? Mas o que pega positivamente aqui? O Palmeiras atendeu todos os pedidos do Abel. A Leila nunca escondeu o desejo de renovar com o Abel Ferreira, que é quando o mandato dela se encerra até dezembro de 2027. E aí, durante essas conversas, ainda no fim de 2024, a Leila ela afirmou que tinha interesse publicamente de renovar com ele. E o Abel também afirmou que só aceitaria ficar no clube se fosse feita uma reformulação no elenco. E o que foi feito? A reformulação, chegaram 12 jogadores, e também tem a questão do Al-Sadd. E agora a Leila atendeu todos os pedidos do Abel, né, na montagem do elenco. Alguns nomes foram contratados, aí foram pedidos do próprio Abel, como no caso do Andreas Pereira, que foi feito um esforço, uma força-tarefa do Palmeiras ali, né, para que de fato essa contratação chegasse no que ele chegasse no tempo e nos termos que ele queria. E o planejamento traçado pela diretoria do Palmeiras aí era de realizar grandes investimentos em 2025. Nos últimos 2 mandatos da Leila, foram só contratações pontuais ali, né? Então a presidente do Palmeiras ela entende que cumpriu todos os desejos do Abel Ferreira na contratação de jogadores e no novo contrato aí até 2025 e também na questão do Al-Sadd, tá? Então agora o Palmeiras pressiona o Abel para chegar numa definição logo a respeito do acordo para continuar por mais 2 anos, conforme estão alinhados com as duas partes ali, né? Tanto o Palmeiras quanto o Abel. Então, o Palmeiras faz uma pressão em função de, Abel, nós temos um planejamento a cumprir. E não é à toa que o Palmeiras gabaritou 5 prêmios aí no Confute, meu amigo. É profissionalismo, o pessoal se programa. Realmente, o Palmeiras hoje, goste você ou não, o Palmeiras funciona como uma empresa, processos, né? A questão ali do planejamento empresarial, institucional, é tudo muito bem estabelecido. Então o Palmeiras já quer antecipar para saber se conta com o Abel para o ano que vem ou não, tá? A Leila até falou algumas semanas atrás, falou sobre a renovação com o Abel e o que falta para o acordo basicamente ser selado, né? Ela disse que tem todo o interesse de que ele fique com o Palmeiras até 2027 e o desejo que ela quer também, que quase todos do Palmeiras querem, né? E comentou também que alguns têm o direito de criticar, mas ela, de fato, é quem acaba decidindo. E ela, quanto antes, quer assinar esse contrato para renovar até 2027. Assim que ela tiver o documento assinado, ela vai divulgar,
vai comunicar a renovação do Abel e deixa claro para todos que esse é o desejo de todo mundo lá dentro do Palmeiras, né? Todas as pessoas ali que trabalham com ela. Então o Palmeiras pressiona o Abel para uma renovação de contrato. Agora ele tem tudo que ele sempre pediu, né, cara? Acho que as coisas que o Abel quer e que eu acho impossíveis são o calendário, que ele reclama do calendário, isso não tem a ver com o clube não cuida disso. A questão que ele reclama às vezes do torcedor, isso aí não dá para ele querer ensinar a ser palmeirense agora, 2025, a gente já sabe há muito tempo, né? Então o torcedor é o mesmo que xinga ele, que teve as vaias lá contra o Corinthians, é o mesmo que faz o mosaico só para ele, né? Então ele já era para ter entendido isso. Agora, o que ele queria de elenco, qualificado, opções e tudo mais, fora que assim, é um clube que dá uma estrutura absurda. Eu vi a chegada do Andréas no CT, né? Todo o processo que só um jogador passa para ir treinar para o campo, é um negócio assim que eu realmente, às vezes o pessoal fala, né, a estrutura que nem time da Europa tem, isso não é clichê, não, realmente tem muito time que não tem isso, né, muitos jogadores, muitos times vieram para o Brasil já para pegar o exemplo do Palmeiras, o Abel tem tudo hoje, né, cara, que o salário absurdo dos mais bem pagos do mundo tem que resolver, né, que não dá para o clube ficar refém disso daí, que atrapalha muito. E vai limando um pouquinho a paciência, né? Que o torcedor já não tá tão paciente com o Abel já há muito tempo e vai limando. Acho que 2 anos atrás ninguém queria que o Abel saísse de jeito nenhum. Em 23, quando ele é campeão brasileiro, ele parecia muito de saco cheio. Eu lembro que, pô, ele postou umas coisas meio enigmáticas e tal, todo mundo meio apreensivo. Será que o cara vai sair e tal? A gente descobriu que quase saiu, né? Mas hoje eu já não sinto isso. Hoje tem uma galera que, inclusive, se bobear, paga o Uber para ele ir pro aeroporto, né? Então, melhor ele tomar a decisão logo e seguir em frente ou fica por aí, porque hoje tem tudo que queria. Exatamente. Vale lembrar também que o Palmeiras tem o Arthur Jorge no radar, hein? O Palmeiras não oficialmente falou com o Arthur Jorge, mas o que se tem aí no radar é que o Palmeiras tem como opção. Por isso o Palmeiras cobra rapidamente uma resposta do Abel Ferreira para saber o que faz em 2026, tá? E vamos falar aqui de um caso, senhores, que envolve futebol em geral, e eu acho que é importante aqui para todos nós comentarmos isso aqui, né? O Bruno Henrique do Flamengo, ele foi condenado, né, um escândalo ali de apostas, e a gente vai falar para vocês aqui, trazer para vocês rapidinho esse caso e a nossa opinião. Para mim, essa multa ela foi quase que uma piada, e a gente vai trazer aqui para vocês o Bruno Henrique. Ele foi condenado pela primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que julgava ele por manipulação em jogo contra o Santos em 2023, onde ele recebeu um cartão amarelo. A pena, que poderia chegar à suspensão por 2 anos, além de 24 partidas de suspensão e multa de até 200 mil, ela foi fixada. O Bruno Henrique vai levar 12 jogos de suspensão e multa de 60 mil. Isso porque, embora todos os votos tenham condenado o Bruno Henrique, os auditores ali eles fizeram ressalvas, né, não acolhendo parte das denúncias. Então, o julgamento que começou às 9 horas, ele se estendeu por 8 horas, e o atleta que está no período de folga da data FIFA, ele não compareceu ao tribunal e acompanhou a sessão aí de maneira remota, né? Ele valeu-se do direito de ficar em silêncio e não respondeu nenhum questionamento. E o Bruno Henrique ele vai poder recorrer ainda ao pleno do STJD, que é na última instância do tribunal, mediante a pedido de efeito suspensivo, e caso ele consiga uma vitória nesse âmbito, a Procuradoria pode igualmente apelar. O caso ainda pode ser levado à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, enfim, tem muita coisa que pode rolar nesse sentido, mas basicamente a Procuradoria diz que forçar cartão é antiético, mesmo sem aposta. Então a Procuradoria aí apresentou um vídeo, né, de um apostador afirmando que sabia que o Bruno Henrique recebia o cartão amarelo. Enfim, a pedido da Procuradoria, o lance do Bruno Henrique, em que ele levou o amarelo, supostamente de maneira proposital, foi mostrado ali para os membros da comissão, para o Caio Porto Ferreira, que abriu a sustentação e pediu a condenação do Bruno Henrique e os demais acusados, e foi enfatizado o comportamento dele na partida, reiterando que houve ferimento de ética desportiva e também por forçar cartão. Às vezes acho que foi mais por forçar cartão do que pelo esquema ali em que ele estava envolvido. É uma notícia bem complexa, tá, senhores? Estou trazendo aqui o resumo para vocês, mas basicamente o que ficou definido aqui. A Procuradoria enquadrou o Bruno Henrique em diversos artigos aqui de Código Brasileiro da Justiça Desportiva. Artigo 243, né, atuar deliberadamente de forma prejudicial à equipe que defende. 243A, que prevê punição para quem atua de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida. Trata da prática de 2 ou mais infrações. E o inciso 3, artigo 191, que é dificultar ou deixar de cumprir regulamentos
da competição. Então, meus amigos, além da esfera esportiva, o Bruno Henrique é réu na Justiça Comum. A denúncia ela foi apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e foi aceita parcialmente pela 7ª Vara Criminal de Brasília, e ele responde criminalmente por fraude em esquema de aposta. E a pena para o crime fraudar a competição em evento esportivo é de 2 a 6 anos de prisão. Então aqui não tem o que falar, né, senhores? Uma pena, na minha opinião, muito branda. Vocês sabem que se o Bruno Henrique fosse jogador do Jacuipense, vou dar outros exemplos aqui para vocês. Nino Paraíba, 720 dias e 100 mil de multa. Igor Carius, que tá jogando ainda, se não me engano, no esporte. Já tá jogando. 360 dias e 40 mil. Brian Garcia, 360 dias e 50 mil. Diego Porfírio, eliminação do futebol e 60 mil de multa. Aleph Manga, do Curitiba, caso bem parecido, 360 dias, 50 mil. Vitor Mendes, 720 dias e 70 mil. Sávio, 360 dias e 50 mil. Então é isso, ó. Bruno Henrique, acho que aqui o bastidor falou mais alto, né? Então o Bruno Henrique aqui consegue... O Eduardo Bauerman também do Santos, 360 dias por ter prometido receber um cartão, hein? 360 dias por prometer receber um cartão e não cumprir. E o Bruno Henrique, 12 jogos por ter feito ali, segundo o que diz o processo, né? Ter feito seu irmão lucrar com cartão amarelo. Então, é isso, né, meu amigo? É difícil. Eu acompanhei tudo picado o julgamento, eu colocava, depois eu tirava, e teve uma parte, do nada eu coloquei, tava o vídeo do Zé Rafael, eu falei, do nada o Zé Rafael, quer ver os caras enfiar o Palmeiras no meio disso? E aí usaram um jogo lá aleatório, que o Zé Rafael forçou o amarelo, para dizer que era normal, que é normal você forçar o amarelo. Eu falei, caralho, os caras foram longe mesmo, né? Então eu falei, o Textor vendo isso daí agora deve estar feliz. Mas de qualquer forma, a punição do Bruno Henrique, ela não afeta ele, porque o valor é irrisório pro cara que ganha o que ele ganha, e não afeta o clube, porque, 12 jogos, se fosse 2019, que o Bruno Henrique era o pilar do time, hoje às vezes o Bruno Henrique não é nem titular, né, cara? Então não afeta ninguém ali, digamos, no ecossistema Bruno Henrique, realmente é uma pena bem bizarra, assim. Eu fico meio preocupado com um pouco da noção de justiça que a gente, eu vou até pegar geral para não querer só jogar nos flamenguistas, é que essa tarde eu vi dos flamenguistas, mas a gente perde muita noção de justiça, né, por causa do nosso time. A gente viu os torcedores comemorando e tal, meio que ignorando que o cara de fato cometeu crime, tanto que ele cometeu um crime que ele foi condenado, né, foi a pena mínima, mas foi condenado, e a gente perde um pouquinho da noção de justiça, né. Até citei no vídeo mais curto que eu gravei, um assunto extremamente delicado, que é os meninos do Ninho do Urubu lá, que, mano, eu nem gosto de falar, porque é muito delicado e é muito detalhado. Eu já vi gente que se posicionou sobre os torcedores do Flamengo, quase colocando a culpa no cara que tava falando, como se o clube não tivesse feito nada de errado. E, inclusive, os poucos que falam, e aqui tem que dar uma moral, Mauro César e Neto são os dois únicos da mídia que falam desse caso, que falam todo mês, né? O Mauro César fala, acho que se não me engano, é dia 8 que tem, ele fala todo dia 8, ele fala sobre isso. E aí você vê a noção de justiça, porque é com o seu clube, dos caras indo pro saco, né, mano? Os caras realmente querem que se lasque, famílias aí que foram destruídas e tudo mais. E nesse caso do Bruno Henrique, realmente a galera não tá nem aí. É como se não tivesse tido um crime, como se não tivesse tido um erro comprovado, né? A gente, teve matéria do Fantástico, eu acho que teve, né? Que mostrava todas as provas. Agora o julgamento não é um negócio assim, aquele segredo de justiça. Todo mundo tá vendo o que aconteceu. E os caras, mano, defendem a ferro e fogo. E aí, por isso que eu falei, pode ser que se fosse pelo Palmeiras, eu falo por mim, eu não ia defender, mas pode ser que alguém defendesse. Então eu não vou falar que é porque é flamenguista. Mas falando, é uma das coisas que eu mais odeio no meio do futebol, do ambiente de futebol, é essa noção de justiça nossa que às vezes vai pro saco por causa do clube, cara. Tipo, há coisas da vida mesmo, assim, que a galera deixa na frente, o clubismo, que é um negócio que me espanta muito. É o tal do clubismo a todo custo, né? O clubismo cego. E o pior de tudo ainda, pode recorrer e, sei lá, pegar 6 jogos só, reduzir isso aí pra metade, pega 6 jogos. E aí tá aí, semifinal, fazendo gol em semifinal de Libertadores, metendo gol em final de Libertadores. E é isso aí, né, cara? Esse é o nosso futebol. E eu falei aqui que ele não é tão pilar igual hoje, mas ele já fez gols importantes aí na temporada já, né? Pro Flamengo. Apesar de não ser igual já foi, ainda faz seus gols importantes. Então é um cara ainda que ajuda. É a mesmo senso que a Leila citou em relação ao Corinthians, né? Você vê o time todo cagado e ainda consegue montar o time competitivo, elimina, e às vezes é campeão em cima dos times que fazem tudo certo.
Aí o cara que faz tudo isso, ele vai lá, ainda tá jogando, ainda faz gol, ainda decide, ainda consegue dinheiro, receita pro clube dele, que não era nem pra estar jogando, se você ver. Fez gol contra o Inter na Libertadores, pô. Jogo de ida que o Flamengo ganha de 1-0, gol dele, pô. É verdade, foi gol dele, né? Contra o Internacional. Então, é isso aí, meus amigos. Trouxemos para vocês aí 4 notícias importantes. Falamos do prêmio do Palmeiras que rapou os prêmios ali por uma boa gestão. Falamos também de Rafael Veiga, Palmeiras pressionando o Abel, e agora Bruno Henrique condenado, com muita aspas. O que você pensa a respeito aí? Deixa nos comentários, por gentileza. É muito importante a sua opinião. Se chegou até aqui, cara, se você chegou até aqui, você tá pelo celular, você vai clicar no curtir aí, vai aparecer a opção hypar. Por favor, hypa aí pra gente o vídeo, que é muito importante que ele fica bem colocado também no YouTube. Valeu, meus amigos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente está demorando mais para gravar essa semana, porque data FIFA, né, senhores? Você sabe, data FIFA como é que é? É tipo cerveja sem álcool, né? Até vai, mas é daquele jeito. Falta alguma coisa, beleza? Então a gente vem aqui a qualquer momento com um novo vídeo. A gente não solta vídeo aqui a demanda livre, porque a gente valoriza o teu tempo e a gente gosta de trazer informações aí, sempre averiguadas, certinho, bonitinho aí. Valeu? Um abração para vocês, boa quinta-feira. O Brasil é hoje, né? Hoje tem o tango do Messi, hein? Hoje tem a última dança do Messi. Gol do Flávio Lopes vai ter hoje. Nunca imaginei, eu critico tanto o brasileiro que torce para a Argentina. Não vou torcer para a Argentina, mas hoje eu tô muito mais ansioso pelo jogo da Argentina, pelo fator Flaco Lopes e esse Last Dance do Messi, do que pelo jogo do Brasil. É isso então, meus amigos. Eu acho que eu também vou mais na Argentina que no Brasil hoje. Vou ver Flaco Lopes entrar. 15 minutinhos. Escala o homem, hein, Scaloni. Valeu, meus amigos. Um abração para vocês. Boa semana. Tamo junto.